Boa noite, gente! Estamos aqui para mais uma live, mais um devocional. Olha, marcou aqui. Mais um devocional na presença de Deus, com um tema maravilhoso, frutíferos em Deus. Sejam bem-vindos, Edmar, Chico, Maria, Raimunda, Alvaristo, Djalma, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, Amanda Ribeiro, Edson Lima, Geralda, sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais uma live, mais um devocional. Espero que eu não seja restringida novamente, né? Já tiveram 2 lives que eu fui restringida, graças a Deus ontem não fui, né? Eu não falei nada demais, não fiz propaganda de nada. Tudo bem, Ju? Seja bem-vinda. Deus te abençoe. Frutíferos em Cristo, a gente vai ler Marcos 11, do 12 ao 20. Hoje eu tô exausta de cansada, aqui tá um friozinho, E aí, onde você está? Tá frio? Fala pra mim. Você fala de onde? De Minas, do Rio? Tá frio aí? Como é que tá? Aqui tá o céu aberto, estreladíssimo. Acho que eu vou subir já pra olhar lá no meu telescópio. Tá bem propenso. Mas tá um friozinho, né? Frutíferos em Cristo, Marcos 11, do 12 ao 20. Vamos ver o que nos espera esta noite de sexta-feira. Eita, a figueira seca, a purificação do templo. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Várias senhas aqui pra gente. Várias senhas pra gente aqui, gente. Várias senhas. Vamos ver o que o texto do devocionalzinho aqui, ó, vai falar. O destaque aqui é o versículo 13. Viu que a certa distância havia uma figueira cheia de folhas e foi ver se encontraria figos. Cíntia animou-se com um novo emprego numa ONG, uma oportunidade de fazer a diferença. Porém, logo descobriu que seus colegas não tinham o mesmo entusiasmo. Eles zombavam da missão da organização e davam desculpas para o mau desempenho, enquanto buscavam outros trabalhos mais lucrativos. Cíntia desejou nunca ter se candidatado ao emprego. O que parecia ótimo, à distância decepcionava de perto. Aconteceu o mesmo com Jesus ao ver a figueira da história de hoje. Era início da estação e as folhas já indicavam figos precoces. A árvore tinha brotos, mas não produzia frutos ainda. Desapontado, Jesus amaldiçoou-a: nunca mais comam de seu fruto. No dia seguinte, a árvore secou. Cristo jejuou por 40 dias. Logo sabia ficar sem alimento. Amaldiçoar a figueira não era sobre seu apetite, e sim uma lição certeira. A árvore representava Israel, com os elementos da verdadeira religião, mas sem o foco correto. Eles estavam prestes a matar o Messias, o Filho de Deus. Seria possível serem mais estéreis?
De longe podemos parecer bons, mas Jesus se aproxima procurando frutos que só o seu Espírito pode produzir. Tal fruto não precisa ser espetacular, mas deve ser sobrenatural, como amor, alegria e paz em tempos difíceis, como em Gálatas 5:22. Confiando no Espírito, podemos produzir frutos para Jesus, né? E a gente aprende algumas senhas aqui também. O poder da palavra, né? Quando Jesus amaldiçoa aquela figueira e quando eles passam por lá e ela está seca, né? Tem a questão do poder da palavra. A gente tem vivenciado isso aqui no sítio. Enquanto se amaldiçoava as frutíferas, né? E falava, essa árvore não vai dar nada e não sei o quê. O que acontecia é que não estava dando mesmo. Né? A gente chegou aqui em junho do ano passado, tudo muito seco também por conta da época, mas algumas árvores já morreram, não teve como resgatar, outras a gente conseguiu resgatar. E graças a Deus até as que não davam frutas deram, nem que 2, 3 cajus deram. A amoreira está dando amora pela segunda vez, né? As acerolas estão dando, e eu creio assim, o limoeiro tá dando limão aqui, que a gente já doou limão para um monte de gente, e glória a Deus, né? Mas é o poder da palavra também, e que a gente aprende aqui, né? E também aqui, ó, quando fala, né, que ele foi ao templo e derrubou as mesas dos cambistas, né, e as cadeiras dos que vendiam pombas, e que porque ele não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo, e os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada como casa de oração, e não de um covil de ladrões, né? O que a gente vê muito hoje infelizmente, né, tanto no nosso meio quanto em outras religiões, pessoas trocando aquilo que receberam de graça e querendo receber, ó, dinheiro, né? É a ganância do ser humano. E a palavra de Deus vai dizer lá, quando fala as cartas para as igrejas, né? Que Deus está a ponto de vomitar, porque a igreja se tornou morna, né? Tem de tudo, mas não tem a presença do Espírito. Tem de tudo, mas não tem o Espírito Santo de Deus movendo. Porque aonde a presença de Deus está, né? Há milagres, há cura, há transformação, há verdade, né? Se em algum lugar, se algum pregador prega 99% da verdade e 1% de mentira, é uma verdadeira mentira, né? Ou seja, temos que ser frutíferos em Cristo. E quais são os frutos? São os frutos do Espírito Santo. É o amor, a paz, a longanimidade, né? E esses frutos espetaculares e sobrenaturais são os frutos, né, do próprio Espírito Santo de Deus. E como é que eu alimento mais o Espírito Santo de Deus na minha vida do que a minha carne? Né? Lendo as escrituras sagradas, conhecendo a palavra de Deus. Só assim eu consigo alimentar o meu espírito. Se o meu espírito está fraco, a minha carne vai gritar, né? Eu vou ser mais propensa às tentações desse mundo. Mas se eu estou cheia do Espírito Santo de Deus, recantará, baixuri, andarás, eu vou estar fortalecido. Eu vou estar alimentando o meu espírito. O mal deste século é que as pessoas estão se deixando roubar, estão sendo distraídas pelas buscas das coisas desse mundo. Esqueceu que, em primeiro lugar, a gente tem que buscar as coisas do Senhor. Em primeiro lugar, a gente tem que entregar a nossa vida para o Senhor, o nosso dia para o Senhor, a direção de tudo na nossa vida, do nosso trabalho para o Senhor. E assim a gente vai ser bem sucedido, meus irmãos, sabe? Hoje o mal do século é a gente
Tudo a gente quer culpar a Deus ou o diabo, e não é bem por aí. Nós fazemos nossas escolhas, nós precisamos entender que a vida é feita de escolhas. As minhas escolhas vão decidir o meu destino. O que eu escolho hoje vai definir quem eu sou amanhã, o que eu vou viver amanhã. Então, como eu vou fazer escolhas acertadas? Conhecendo as Escrituras. Se eu não conhecer as Escrituras, eu vou fazer escolhas erradas, vou viver quebrando minha cara, vou viver batendo a cabeça. E as pessoas batem a cabeça, fazem escolhas erradas e culpam a Deus. E culpam a igreja. Sabe? A gente precisa parar de ser menino e meninas mimados. Nós precisamos assumir os nossos erros, as nossas escolhas erradas. Buscar fazer diferente para gerar resultado diferente. Se a gente faz as mesmas coisas, os resultados vão ser os mesmos. Não tem como eu gerar um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. E para que eu possa ter um resultado diferente na minha vida, na minha profissão, aonde seja que for, eu preciso fazer diferente. Ah, mas eu quero uma mudança no meu casamento. Se você quer uma mudança, para de apontar que o seu marido, a sua esposa tem que mudar. A mudança tem que partir de você, sabe? Começar a ter atitudes diferentes vai gerar no seu meio coisas, resultados diferentes, né? Então, que a gente seja frutífero em Cristo, que a gente possa entregar para Cristo, pelo seu sacrifício, os frutos do Espírito em nós. Mas para isso precisamos alimentar o Espírito. Eu não tenho como dar frutos do Espírito, eu não tenho como frutificar, né, no Espírito se eu estiver cheia da minha carne. Eu vou frutificar na carne, eu não vou frutificar no Espírito. E Deus não quer que eu frutifique na carne, Ele quer que eu frutifique no Espírito. E a gente precisa entender isso. Precisamos entender que em tempos difíceis, só a gente confiando no Espírito Santo de Deus que a gente pode produzir frutos para Jesus. E que frutos outros veem em você? É uma pergunta. Como tornar-se mais frutífero? Que eu já falei aqui. Quais são os frutos que as pessoas veem em você? Você bate no peito? Eu sou cristã, eu sou pentecostal, eu sou batista, eu sou isso, eu sou aquilo. E as pessoas têm visto em você que tipo de fruto que as pessoas têm visto em você. Você bate no peito e fala que é de uma denominação e você é linguarudo, é fofoqueiro, é adúltero, é viciado em pornografia, viciada. E aí, você acha que Deus não vê o que a gente faz no oculto? Quando a gente consegue ser malicioso naquilo que a gente faz para as pessoas se darem mal, para a gente querer passar por cima dos outros no trabalho e querer se dar bem. Quando a gente tenta desmerecer outras pessoas para a gente se sentir um pouco melhor, porque a gente se sente o cocô do cavalo do bandido, essa é a verdade? É isso, entendeu? Então, quais são os frutos? Quais são os frutos que as pessoas veem em você? Você se mascara, na igreja você é uma coisa, na rua, no trabalho, na escola, aonde você vai, você é outra coisa. As máscaras caem. Ninguém consegue ficar mascarado por muito tempo. As pessoas sacam que você é uma máscara, que eu sou uma máscara. A gente precisa ser desmascarado. A gente precisa tirar, sabe, uma capa de que a gente é santinho, de que a gente é fulano, eu sou denominação tal, eu sou denominação Y, eu sou isso, eu sou aquilo.
A gente não é nada, a gente é pó em vista de Deus. A gente não é nada. Eu falei na penúltima live que tá lá gravada lá no meu perfil. O eu sou, tá lá o tema. Eu falei, ele vai ter misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. Para com esse seu ego, para com essa soberba de você achar que você é melhor do que os outros, porque você busca, porque você está na igreja todo dia, porque não é por obras para que ninguém se glorie. E tem muita gente que é extremamente religioso, mas é só uma casca, é só uma máscara. Vive fazendo coisas ocultas e achando, todo mundo acha que é santinho, que é santinha. E não é. E Deus está vendo. Deus está vendo. E sabe o que é tempo? É tempo da gente, se despir de si mesmo. É tempo da gente se limpar, se purificar, se posicionar. Jesus volta a qualquer momento, ninguém sabe nem o dia, nem a hora, nem Jesus sabe. Só o Pai sabe, diz a palavra. Mas o fato é que a gente fica achando, né? Isso aí eu escuto falar desde 1900 e bolinha. Eu escuto falar que Jesus ia voltar em 2000. Eu também escutei, entendeu? Eu também escutei, é verdade, Diego. Entendeu? É só você dar uma conversinha com elas aí no mês, aí você vai ver se é cristã mesmo ou se não é. Essas coisas se sacam muito fácil. A gente percebe porque, Diego, que você comentou aí, a gente percebe essas coisas, sabe por quê? Porque durante esses períodos que eu faço live aqui, aí teve uma live aí que uma pessoa entrou e falou que estava recebendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Eu dei glória a Deus, obviamente, e tudo mais. Aí falou que me via com uma blusa social. Eu não dei muita trela, porque o que acontece? A live é sobre um devocional, então eu não posso me dispersar daquilo que eu me propus em Deus para fazer. Depois do privado, essa pessoa começou a me pedir para mandar fotos das minhas blusas sociais. Eu achei estranho. Obviamente, eu não mandei. Aí você não sabe se é golpe, se é um fetiche da pessoa. Aí você vê o tanto que a pessoa é descarada, né? De te pedir determinadas coisas. Só que, às vezes, você está sendo testada para depois a pessoa ficar fazendo chantagem contigo. Entendeu? E tem gente que cai. Por quê? Mulheres mal amadas, mal resolvidas, que colocam, que querem ter suas felicidades nos seus maridos. Sua felicidade tem que estar em Jesus, em Cristo. E outra, nada pode mudar o seu caráter em Cristo. A gente tem que ter temor a Deus. Não interessa o que você está passando no seu relacionamento. Nada justifica você ficar de conversinha com outros homens se você ainda é casado. Já falo, porque o canal é isso. Se Deus mandar, Vivi vai falar, eu vou falar. Entendeu? É isso que o Diego falou muito. Tem muita mulher mascarada aí de cristã e são verdadeiras, infelizmente, como ele usou aí, prostituta. Entendeu? É complicado. Então, é isso que eu tô falando. A gente pode estar em caminhos tortuosos, errados, mas a gente não pode permanecer. A gente pode cair, mas a gente não pode viver caindo. É diferente. Então, quando a gente fala que sejamos frutíferos em Cristo, a gente frutificar. Amada, se for forró, qualquer tipo de música, alguém perguntou aqui se cristão pode ouvir forró. Se for forró secular, não deve ouvir. Te falo porque eu já fui compositora, já estive nesse meio artístico e o que não é inspirado pelo Espírito Santo de Deus, se não é pelo Espírito Santo de Deus, é inspirado por outra coisa, tá? Então, quem é cristão não tem que estar escutando nenhum outro tipo, não estou falando de
de melodia, tipo assim, você quer escutar um forró gospel, que escuta uma música que te edifica. Agora, se você for, eu tenho até um testemunho para contar. Se você for escutar forró de dor de cotovelo, falando de traição, falando de sofrência, vou te dizer que é isso daí que você vai viver, tá bom? Porque na época minha irmã, assim que eu me converti, boa noite, meu filho. Assim que eu me converti, minha irmã era noiva, tava com aliança de ouro e tudo. E ela vivia escutando calcinha preta, calypso, né? E aí eu lembro que ela tava escutando uma música lá, o que fazer para aceitar que acabou? Aí eu falei assim, cara, você vai ficar escutando música que tá dizendo que acabou, que não dá mais, que não sei o que. Aí eu falava, busca Jesus, que ele vai te ajudar. E aí, sabe o que aconteceu? Não passou uma semana, teve uma discussão com o noivo dela, eles pegaram a aliança, jogaram lá no valão, nunca mais achou. Depois, mais pra frente, um ano depois voltaram, nem a aliança de ouro tinha condições de comprar mais. Então, a música exerce influência sobre a nossa vida. Se você fica escutando aquilo e você fica repetindo aquilo, eu espero ter te respondido. Agora, se você estiver escutando um tipo de forró, mas que só fala de coisas de Deus, de que edifica, vai fundo, entendeu? Eu não tô aqui para criticar nenhum estilo musical, entendeu? Eu não concordo que a gente fique tocando nas igrejas, porque o culto é para adoração. Então a gente vai no culto, a gente vai adorar a Deus. Então quem tem que ser exaltado é o Senhor. Não é o meu emocional, não é o meu ego, não é nada. É o Senhor. Agora, no culto, não. Mas nas confraternizações, dentro de casa, enquanto eu tô aqui lavando a louça, eu escuto forró gospel, eu escuto sertaneja gospel, porque aqui onde eu moro, os estilos é tudo mais ou menos sertanejo, e eu gosto. Aí cada um vai no seu estilo, desde que você escute aquilo que exalta o nome do Senhor, que edifica, que fala de Deus na sua vida. Então manda ver e escuta mesmo. Não tem uns louvores antigos aí? Sempre vou lembrar da coragem do amor, né? Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando. São louvores, né? São músicas que marcam uma geração, né? Então, hoje em dia, as músicas, tem muita música que exalta, não fala nem de Jesus, nem de Deus. A gente tem que tomar cuidado com isso. Assim, a live não é sobre música, mas como foi perguntado, eu tô aqui falando, tá? Então, assim, eu, particularmente, se eu tô num culto, tá? Eu não critico, eu não faço caras e bocas, nada. Mas se tiver cantando um louvor, que não é Jesus como centro, que não fala o nome de Deus, que dá a entender que é com Deus, eu nem canto. Meu marido, a gente fica assim, para não fazer caras e bocas, e a gente não deixa isso nos contaminar também. A gente fica na nossa, mas eu não abro minha boca. Eu vou cantar o que é para adorar o meu Senhor. Porque o culto é culto. É culto, tá? Mas o estilo... Aí a gente tem que ponderar, isso é questão de consciência de cada um. Nesse momento, gente, eu quero entrar para um momento de oração. Se você tem algum pedido de oração, escreve aí rapidinho no chat, para que eu possa ter acesso. Quando eu começar a orar, eu fecho os olhos, eu não vou olhar aqui. Eu não sou viciada em celular, eu não sou viciada em live, eu não faço live para poder ganhar um monte de não sei o que, nananã, nem sei as coisas que o TikTok dá, entendeu? Eu faço porque Deus me mandou e aí eu faço, tá? Então, eu não vou ficar abrindo meu olho para ver, não vou. Então, você tem um pedido... Você coloca aí agora, enquanto eu tô com meus olhinhos abertos, depois eu vou orar por geral, eu vou orar pelo seu pedido, se você colocar aí, eu conseguir ler a tempo. Se eu não conseguir ler a tempo, quando eu for baixar a live, eu tenho acesso à análise de live, e aí eu consigo ver os comentários lá, e aí eu vou ter acesso aos seus comentários, vou ver os seus pedidos, tá bom? Então, reflexão.
Que fruto os outros veem em você? Como tornar-se mais frutífero? Amém? Fernanda Mendes. Oração, minha vida acadêmica, faculdade, deixar de ser tímida. Você vai arrebentar nas apresentações, querida. Pode deixar que eu vou orar. Você vai arrebentar. Respira fundo, dá um grito para passar um nervoso antes de apresentar seu TCC, suas apresentações de aula, vai dar tudo certo, tá bom? Então, mais alguém tem algum pedido, gente, fora a Fernanda? Então, vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para declarar que sem Ti nada somos, que necessitamos de Ti, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nos cobre com Teu sangue e nos reveste com a armadura completa de Deus. Guarda, Senhor, nosso corpo, alma e espírito, Pai amado. Senhor, em nome de Jesus, eu venho clamar a Ti, Senhor, pela vida da Fernanda Mendes, Senhor, pela a vida acadêmica dela, pela faculdade que ela está fazendo. Ó Deus, em nome de Jesus, tira toda a timidez, Senhor. Dê ousadia, intrepidez à tua filha, Jesus. Em nome de Jesus, que quando ela precisar apresentar um trabalho, Senhor, que ela possa externalizar essa timidez de uma outra forma, que ela possa canalizar para que ela possa fazer a diferença ali naquilo que ela vai apresentar. Que o Senhor possa fortalecê-la, que ela possa ser uma excelente palestrante, tirar excelentes notas, Pai. Honra a tua filha, Deus, em nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, por cada família aqui representada, por pessoas que entraram nessa live, nem que por um segundo sequer, Senhor. Que o Senhor possa entrar dentro desses lares, dessas famílias, Senhor, trazendo a paz que excede todo entendimento, trazendo a unidade, a comunhão, o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Ó Deus, em nome de Jesus, eu venho te pedir, Senhor, que os planos de Satanás sejam frustrados nessas vidas, Senhor, nas nossas vidas, e que os teus planos venham se concretizar um por um. O Senhor é o Rei dos Reis, o soberano Deus, o que está no controle de tudo, vai trazendo, Senhor, sobre a vida daqueles que têm sofrido de ansiedade, Senhor, a confiança em Ti. Ó Deus, aqueles que têm sofrido de insônia, vai trazendo, Senhor, o sono do justo. Senhor, pega essas pessoas no colo, Senhor, esta noite. Nina elas, Senhor, que elas possam ter uma noite reparadora, Senhor, como há muito tempo não tem. Eu te peço, Senhor, na minha humilde posição, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, contemplar-nos, Senhor, com a tua presença, com a tua maravilha, com a tua paz, com as tuas bênçãos, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, sua casa. Muito obrigada por ficar aí. Sejam bem-vindos, me segue, lá tem muitas outras lives já baixadas, já eu vou baixar essa live aqui, você vai ter ela completinha lá, tá bom? Que Deus abençoe, beijos no coração, bom final de semana!